O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e levou os três a um lugar à parte, sobre uma alta montanha. No alto da montanha, Jesus foi transfigurado diante de Pedro, Tiago e João. O rosto de Jesus brilhou como o céu, como o sol, e as roupas de Jesus ficaram brancas como a luz. No mesmo tempo apareceram-lhes Moisés e Elias conversando com Jesus. Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra. No meio da nuvem ouviu-se uma voz: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando Pedro, Tiago e João ouviram isto, ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém essa missão, até o momento em que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E as palavras do Santo Evangelho. Perdoe os nossos pecados. Amém. Alguma vez a gente vê uma pessoa e a gente pensa no coração: essa pessoa é chata, simpática. Depois a gente vai convivendo com a pessoa e muitas vezes a gente muda de opinião. Diz: nossa, essa pessoa é tão legal, tão boa. Como acontece também o contrário. A gente acha a pessoa tão boa, depois vai convivendo com ela e a gente vê e a primeira impressão da gente estava errada. Mas com Jesus, sempre que você conhece mais Jesus, mais você ama Jesus. E Jesus jamais decepciona. Tanto é que a função do catequista, nesse momento eu sendo catequista, não é tanto a gente falar das coisas, a função da gente é anunciar Jesus. Porque quem conhece Jesus, ama Jesus. Quanto mais você conhece Jesus, mais você ama, mais você se envolve em Jesus. E a Quaresma é um tempo bom para isso. E nós temos os evangelhos maravilhosos aos domingos e durante a semana também. Os evangelhos vão sempre nos apresentando Jesus, nos falando de Jesus. E hoje, de novo, nós temos um evangelho que fala de Jesus. Eu vou usar aqui de uma comparação, para que fique claro um pouquinho
que é que o Evangelho hoje, como é que o Evangelho hoje quer apresentar Jesus para a gente? Sempre que Deus nos dá uma missão, Deus também nos dá a graça para cumprir a missão. Às vezes a gente tem medo de assumir. Eu não vou fazer isso porque eu não sei falar, eu não sei ler, eu não sei. Isso é coisa que a gente não sabe. Mas se a gente vai e assume aquela missão em Deus, depois a gente vai ver que Deus vai ajudando a gente a fazer aquela missão, a cumprir aquela missão. Jesus tem uma missão. Jesus não veio aqui à toa, ele tinha uma missão. A missão de Jesus era nos levar de novo para o coração do Pai. Porque por causa do pecado nós nos afastamos do coração do Pai. E ficamos com a imagem distorcida do Pai. Tanto é que Adão e Eva lá se esconderam de Deus. Foi um insulto, esconder-se de Deus. E hoje tem muita gente ainda escondida de Deus. E às vezes a gente até também está escondido de Deus. Então a missão de Jesus era levar-nos de volta para o coração do Pai. E o Pai, quando deu essa missão para Jesus, também deu a Jesus a graça para cumprir essa missão. Por isso que Jesus não pode, de maneira nenhuma, ser comparado a um outro homem. Às vezes eu vejo na televisão, na internet, às vezes até recebo algumas mensagens aí no celular, algumas frases de Jesus, o homem mais perfeito de todos os homens. Jesus, a inteligência perfeita. No primeiro momento a gente acha que isso está certo, mas está errado. Jesus não pode ser comparado com nenhum homem, nem com Gandhi, nem não sei com quem você quiser, não pode. E Jesus é outro, é totalmente especial. E hoje a palavra de Deus nos fala isso. Então, para que a gente possa compreender, imagine, coloca agora a sua imaginação para funcionar, vai fazendo um desenho na sua cabeça. Imagine uma montanha muito alta, mas muito alta mesmo, mais alta do que todas as montanhas que você já viu, a não ser quem já teve a graça de viajar fora do país. Então imagine uma montanha que ela é maior, é mais alta do que as nuvens. O pico dessa montanha ultrapassa a altura das nuvens. O que acontece com essa montanha? Mesmo quando as nuvens fecham, nesses dias aí tem que fechar, o céu fica preto, né? Começa a ventar forte, trovões, raios, às vezes até chuva de pedras. Mesmo que essas nuvens fechem e comece a ventar, comece a trovejar, comece a ter raio, comece a chover pedra, o pico da montanha está sempre iluminado pelo sol. O pé da montanha não. O pé da montanha está chovendo, está caindo pedra, está caindo raio, está ventando, está arrebentando no pé da montanha. Mas o pico da montanha está sempre dentro do sol. Lá não chove. Lá não tem chuva de pedras. Lá não tem raios. Lá não tem trovões. Está sempre dentro do sol. Assim é Jesus. A graça que o Pai deu a Jesus é de sempre estar na presença do Pai. Tem muita gente que não gosta da Sexta-feira Santa. Quando chega a Sexta-feira Santa, você torce o nariz. A Sexta-feira Santa é um dia triste. É que você ainda não percebeu. Mas a Sexta-feira Santa é um dia extremamente alegre. Na Sexta-feira Santa, sempre na Sexta-feira Santa, nós proclamamos na igreja o Evangelho segundo São João. No Evangelho segundo São João, Jesus está sempre vivo. Vamos lá aprender Jesus. Eles caem por terra. Jesus está vivo. Amaram Jesus, levam Jesus para um, levam Jesus para outro. Jesus está sempre vivo. Colocam uma roupa ridícula em Jesus, um manto de púrpura, colocam a coroa de espinho na cabeça dele, batem na cabeça dele, cospem nele. Assim,
os discípulos caem no chão, com medo. É verdade. Quando você pega o Evangelho, você começa a ler o Evangelho, você começa a compreender o Evangelho, a gente cai no chão. Amar os inimigos, respeitar, perdoar, repartir. Nossa, meu Deus, eu não consigo fazer nada disso. A gente tem a mesma sensação de Pedro. Jesus vai embora, porque aqui está o pecador. E Jesus, no Evangelho, toca e diz uma frase para eles. Qual é essa frase? Levante-se e não venham. Por quê? Só podemos caminhar com Jesus. Só com Jesus. A gente tem na cabeça um monte de coisa boa. A gente sabe o que é certo e o que é errado. A gente não sabe e nem tem força para fazer isso. Você tem força para fazer o que é certo e errado? Eu tenho vezes que eu sei o que é certo, eu faço errado. Com Jesus não. Jesus é aquele que toca em nós e diz para nós: não tenha medo do Evangelho, não tenha medo de ser bom, não tenha medo de ser santo. Levanta e caminha para nós. Hoje a liturgia de novo queremos apresentar esse Jesus. Se apegue em Jesus e que vive com Jesus. A missa tem uma expressão bonita, nós dizemos daqui a pouco: vou comungar. O que é comungar? Vou entrar em comunhão com Jesus. Eu vou segurar nas mãos de Jesus. Eu vou caminhar com Jesus. Porque se eu não caminhar com Jesus, eu não consigo. Eu preciso caminhar com Jesus. Eu preciso estar o tempo inteiro com Jesus. Jesus vai estar no meu coração o dia inteiro, o dia inteiro. E à noite também. E à noite aparece outro demônio. O tempo todo Jesus tem que estar conosco. O tempo todo Jesus tem que estar conosco. Então pense nisso. Guarda essa imagem linda de Jesus do Evangelho hoje. Só Jesus está o tempo todo diante do Pai. Se você quiser estar o tempo todo diante do Pai e ter forças para suportar o sofrimento, você precisa estar sempre com Jesus. Sempre ter o nosso Jesus. É Ele aquele que vem ao nosso encontro, toca-nos e de novo levantar. Continuar no caminho, continuar a casa. Procure na missa de hoje renovar a sua aliança com Deus. Sabe que você for no lugar, peça comigo, Deus. Renove com Jesus essa aliança. Peça para Jesus estar o tempo inteiro com você. E faça para Jesus também esse compromisso de estar o tempo